Bom dia, queridos irmãos, amigos. Estamos aqui mais uma vez para adorarmos e glorificarmos o nosso Deus. Todo domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós temos o costume de estarmos ali na nossa comunidade, adorando, aprendendo um pouquinho da palavra. E diante desse momento de quarentena, a gente tem mudado um pouquinho o sistema. Minha intenção nessa manhã é expor a palavra de Deus e através dela possamos tirar algumas lições para todos esses momentos difíceis que nós estamos vivendo nos dias atuais. Tem um hino no nosso inário, o hino 254, que diz: sossegai. Eu gostaria de adorar e louvar o nosso Deus conjuntamente com você que está aí do outro ladinho. Vamos adorar, vamos louvar esse Deus tremendo, hino 254. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, eu sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu perder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Na verdade é o hino 145. Refúgio algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém.
Vamos aproveitar, vamos cantar o 254, Sossegai. É que o dedinho foi lá no 145. Nós estamos pegando o jeitão ainda, mas estamos aqui para adorar o nosso Deus. E no 254, Sossegai. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tira que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. De tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes no Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a promessa, em paz vejo o céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá afinar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória, todo louvor
Só o Senhor é digno de receber. Mais uma vez nós estamos aqui pedindo a tua direção, pedindo que o Senhor esteja nos ensinando, pedindo que o Senhor esteja ministrando as nossas vidas, pedindo que o Senhor esteja nos orientando, Senhor, como devemos proceder, como devemos agir. E nós te pedimos, Senhor, que nessa manhã, de uma maneira breve e objetiva, o Senhor esteja falando com a tua igreja que se faz reunida através, Senhor, da internet. Que o Senhor esteja trazendo uma palavra de paz, de esperança a cada pessoa que está ligadinho com a gente, ó Pai. Fica conosco, derrame a tua graça, derrame o teu poder. Cuida, Senhor, da nossa cidade, cuida do nosso país, cuida do mundo, cuida da nossa igreja, dos nossos filhos, dos nossos idosos. Derrama a tua graça, Senhor, em cada família que se faz representada nesse instante de louvor e adoração ao teu nome. Fica conosco, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a nossa meditação dessa manhã, eu quero usar o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. E se continuarmos nessa situação ainda de quarentena nas próximas semanas, eu gostaria de, nos domingos de manhã, estarmos estudando as 7 igrejas do Apocalipse. O que elas têm a nos ensinar, a mensagem de cada uma, e o que nós possamos crescer como igreja a partir do exemplo dessas 7 igrejas da Ásia Menor. Quero começar contigo hoje a partir da igreja de Éfeso, do capítulo 2, do verso 1 em diante até o verso 7, nós vamos ver a igreja de Éfeso. E eu gostaria de meditar um pouquinho, cavocar um pouquinho esse texto, da mesma forma que nós fazemos de quinta-feira, de uma maneira expositiva, versículo por versículo, onde nós vamos aprendendo aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Tá? Então, capítulo 2, acompanha a leitura, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste às provas que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, não te deixastes esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar novamente? Senhor, a tua palavra foi lida, Pai. Nós somos tão pequenos diante da tua grandiosidade. E te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para compreender a tua revelação. Cuida, Senhor, de cada um de nós. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos das 7 igrejas da Ásia Menor, nós estamos falando hoje da atual Turquia, onde ficam as igrejas da época do apóstolo João. Tem algumas coisas que nos chamam a atenção que eu quero cavocar um pouquinho com você. O reverendo Hernandes, falando a respeito do livro de Apocalipse, ele nos dá 5 razões a respeito do livro, por que ele estudar o livro e o que esse livro tem a nos ensinar. A primeira razão que o Hernandes nos dá é que o livro do Apocalipse vai nos mostrar a certeza de que Jesus tem o controle da história da igreja. Jesus tem o controle daquilo que ele formou, Jesus tem o controle daquilo que ele criou, Jesus tem o controle da igreja que ele instituiu. Ele é a pedra angular dessa igreja. A segunda coisa que o reverendo Hernandes vai nos dizer, comentando a respeito do livro de Apocalipse, é que Jesus tem o controle total também da história. Não apenas ele tem o controle da igreja, ele tem o controle da história,
E a igreja está inserida dentro dessa história. É interessante pensarmos na história. Muitas das vezes nós achamos que quem escreve a história somos nós. Eu quero te dizer que nós escrevemos capítulos dessa história, mas a história total foi escrita pelo nosso Criador, por aquele que nos fez, por aquele que nós somos servos. Ele tem o controle, o vento sopra onde ele quer, a água cai onde ele quer e assim por diante. Eu não sei se você acompanhou, mas essa madrugada nós fomos presenteados por uma forte chuva, ventos, a água que caía, tá? E o único que tem controle disso é o Senhor, aquele que nos fez, aquele que nos chamou, aquele que morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. Então essas duas razões, o reverendo Hernandes diz que o livro de Apocalipse nos fala, nos revela de uma maneira bem prática a certeza que Jesus tem o total controle da igreja e que Jesus tem o total controle da história. Mas há uma terceira razão porque o livro de Apocalipse também foi escrito. E essa terceira razão é para apresentar a perseguição do mundo e do diabo. Tá? Mas mesmo essa perseguição do mundo e do diabo não pode destruir a igreja que foi fundada, que foi criada pelo Senhor Jesus Cristo. Queridos, a igreja vai ser sempre perseguida, sempre. É interessante que durante muitos anos nós vimos a perseguição nos países comunistas e de uma maneira bem direta, na China nós vimos isso. A China não permitia o cristianismo, a China não deixava que o evangelho fosse pregado, muitos cristãos foram mortos, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas foram perseguidas, e quando houve uma flexibilidade no regime da China, onde foi permitida a entrada de igrejas, nós descobrimos que ali já havia mais de 1 milhão de cristãos, que eram homens e mulheres que tinham sido evangelizados por pastores, pessoas que tinham adentrado a esse sistema como médicos, como músicos, como artistas, como profissionais liberais e tinham levado a sua fé ali. Nós vemos na história do cristianismo várias perseguições, momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de tribulação, mas a igreja é muito maior do que isso. Um dos historiadores do primeiro século diz que quando Nero matava os cristãos, parecia que o sangue desses cristãos era como um adubo. Ele matava um, surgia mais 2, 3, 4, 5 cristãos. Pessoas que se convertiam a esse evangelho. E nós sabemos que os cristãos são a igreja. Igreja não é o prédio, igreja não são as nossas instalações, igreja somos nós, que fomos comprados ali na cruz pelo Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Mas há uma quarta razão, porque o livro de Apocalipse também é um livro atual, porque nós devemos lê-lo, e qual que é o objetivo dele? A quarta razão é que os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Tá? Então, essa razão é importante, porque o livro de Apocalipse vai nos mostrar que mesmo diante de todas as perseguições que as igrejas da Ásia Menor estão passando, mesmo diante de todas as lutas que o povo de Deus que formaram essas igrejas estão passando, mesmo diante das lutas do apóstolo João, que escreve esse livro, que está preso na ilha de Patmos, tá? Eles seriam vencidos, todos os inimigos. Todos aqueles que estavam incomodando a igreja, todos aqueles que estavam sendo barreiras para a igreja, seriam vencidos pelo sangue de Jesus também. O último fator que o reverendo Hernandes nos mostra, que o propósito do livro de Apocalipse também é confortar a igreja militante em seus conflitos contra as forças do mal. Nós somos uma igreja que milita, que está andando, que está lutando, uma igreja que espera se tornar a igreja triunfante quando estiver lá com o Senhor da igreja, mas enquanto nós militamos nesse mundo, nós teremos luta. E o livro de Apocalipse também tem essa função de trazer o conforto ao teu coração e ao meu coração. Nós acreditamos que o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Mas essas revelações que foram dadas para o apóstolo João têm como objetivo trazer conforto ao coração da igreja que ali estava e também a igreja que somos nós hoje no século 21. Quando nós passamos
por esses motivos que o reverendo Hernandes nos diz a respeito do que e para que foi escrito o livro de Apocalipse, nós começamos a fazer outras perguntas. Tá? Para quem foi escrito esse livro? Tá? O livro de Apocalipse ele foi escrito para crentes que estavam passando por uma perseguição na época do apóstolo João. Tá? Você vai ver de uma maneira mais direta, principalmente no capítulo 2 e no capítulo 3, se referindo às 7 igrejas da Ásia Menor. Isso não quer dizer que havia na época do apóstolo João, do ano 81 até o ano 95, que se acredita que foi escrito esse livro, apenas essas 7 igrejas. Nós sabemos que havia-se várias igrejas já formadas ali. Paulo havia fundado várias, Apolo, Barnabé, os projetos missionários estavam em grande expansão nos primeiros anos da igreja cristã. Você vê no livro de Atos dos Apóstolos as viagens missionárias de Paulo, 1, 2, 3, os companheiros dele, Barnabé, João Marcos. Você vai ver constantemente esses homens evangelizando e pessoas conhecendo o Evangelho. O interessante dessas 7 igrejas, porque eram 7 cidades que tinham destaques no Império Romano. Então, na ótica dos teólogos como nós acreditamos que eram igrejas que tinham destaques e, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus Cristo, quando dá revelação para João, ele está dando para todas as igrejas que haviam se formado a partir dessas 7 igrejas que eram as igrejas maiores. Como se fôssemos nós aqui. Vamos mandar uma mensagem para a região a qual nós fazemos parte religiosamente ou juridicamente no termo da nossa igreja, que é Limeira. Então a mensagem viria da igreja central de Limeira, que é a maior igreja que nós temos aqui, que forma o nosso sínodo, e essa igreja seria obrigada a repassar essa mensagem para as igrejas menores. Tá? Então a ideia é mais ou menos essa que está acontecendo quando João escreve para essas 7 igrejas. Tá? Como eu já adiantei, tá? Quando que foi escrito esse texto de Apocalipse? Nós acreditamos que Apocalipse foi escrito entre o ano 81 e o ano 95 depois de Cristo. Nós acreditamos que foi escrito esse texto na época em que Domiciano era o imperador de Roma. Tá? A ideia que nos dá é a ideia da segunda perseguição. A primeira perseguição dos cristãos nós vemos claramente quando Nero taca fogo em Roma. No ano 66, 68, Nero vai tacar fogo em Roma. Essa foi a primeira grande perseguição que os cristãos tiveram. Daí nós vamos ter uma outra grande perseguição pelo Império Romano que domina na época de Domiciano. Tá? E João por pregar o Evangelho, João por ser cristão, João por falar do Evangelho que liberta, ser uma testemunha viva daquilo que ele tinha visto do Senhor Jesus Cristo, ele vai ser exilado na ilha de Patmos. Tá? Mas o que nos interessa um pouquinho nessa manhã? Vamos pensar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Tá? A cidade de Éfeso, que é a carta que nós estamos estudando. Toda cidade ela tem uma história. Nós já gastamos um pouquinho, todo ano, no mês de outubro, nós temos gastado um pouquinho lá na nossa igreja, contando a história de pessoas que marcaram a história do protestantismo na cidade de Rio Claro. Você vê que aqui nós temos a escola Joaquim Ribeiro. Mas quem foi Joaquim Ribeiro? Joaquim Ribeiro, nós sabemos que foi um líder da primeira igreja presbiteriana de Rio Claro, tá? Que, tocado pelo Evangelho, começou a exercer serviços sociais aqui na nossa cidade, fundando o Colégio Joaquim Ribeiro, fundando o Hospital Evangélico, uma pessoa que fez a diferença aqui na cidade onde nós estamos inseridos. Antes de chegar ali na Torre Eiffel, a maquete que tem ali, a representação no final da Visconde, nós temos uma pracinha pequenininha em frente a um estacionamento.
Aquela pracinha tem o nome de Reverendo Erasmo Braga. Reverendo Erasmo Braga foi um pedagogo, foi um líder da igreja presbiteriana também, um homem que marcou a história, não apenas da nossa cidade, mas a história da igreja presbiteriana a nível de Brasil, que nasceu aqui na nossa cidade. Nós temos aqui também a influência do primeiro pastor protestante da igreja presbiteriana, que foi o ex-padre José Manuel da Conceição, que era padre em Brotas e quando larga a batina vem residir aqui, tá? Na região de Corumbataí, que era distrito de Rio Claro. Então nós temos história, principalmente a nossa igreja, que tem mais de 140 anos aqui na cidade, a igreja presbiteriana. Então nós temos história, história que marcou a vida de pessoas, a cidade que cresceu em torno também da igreja presbiteriana, a influência dessas pessoas que eram protestantes, mas que exerceram cargos públicos também na nossa cidade. Quando nós pensamos na cidade de Éfeso, algumas coisas nos chamam a atenção. Tá? A cidade de Éfeso era a maior cidade que tinha, tá, ali naquela região na época da Roma Antiga. Era uma cidade rica e uma cidade importante na Ásia Menor, na época que João está escrevendo. Era uma cidade que tinha em torno de 200 mil habitantes. Tá? E algumas coisas nessa cidade eram diferenciadas. Tá? Havia ali em Éfeso um teatro que cabia mais de 24 mil pessoas, onde as pessoas das cidades vizinhas vinham até esse teatro de Éfeso para desfrutar de apresentações, de shows e assim por diante. Havia ali também em Éfeso um porto importante, onde os navios vinham carregados de especiarias, e essas especiarias eram ali colocadas e eram distribuídas para cidades menores que formavam o complexo ali da cidade de Éfeso. Uma outra coisa interessante é que ali na cidade de Éfeso também existia o templo a Diana. E esse templo era considerado, na época do apóstolo João, uma das 7 maiores maravilhas do mundo antigo. Para você ter uma ideia da beleza, da dimensão que esse templo tinha ali. Tá? Uma coisa que chamava muita atenção em Éfeso, como tinha o templo a Diana, havia ali também sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. Essas mulheres se prostituíam, tá? Elas se ofereciam o seu próprio corpo como um ato de veneração à deusa Diana. Tá? Mas também havia nessa cidade, se você prestou atenção nos detalhes que a gente leu um pouquinho, um culto ao imperador. Normalmente o imperador ele era venerado. Em cidades importantes havia um culto específico ao imperador que estava dominando na época. Então havia ali um culto ao imperador, essa pessoa era venerada, essa pessoa era adorada, essa pessoa exercia a primazia na adoração do povo. Falando mais diretamente num contexto evangélico, a gente acredita que a comunidade que nasceu ali em Éfeso nasceu na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, por volta do ano 52 depois de Cristo. Em Atos 18, 19 a 21, nós vemos Paulo falando a respeito da cidade de Éfeso e da igreja que ali estava sendo constituída. Em Atos 18, 26, nós vamos ver que Paulo deixa Áquila e Priscila ali no comando dessa igreja que acabou de nascer. Tá? E é interessante que depois em Atos 20, a partir do verso 31, aproximadamente já no ano 57 depois de Cristo, nós vamos ver que Paulo vai passar 3 anos ali na cidade de Éfeso, nessa igreja. Tá? Orientando, discipulando, sendo pastor desses irmãos que ali congregavam e que ali se reuniam para adorar o nosso Deus. Tá? Algumas curiosidades que a gente não viu, que está no capítulo anterior, que me chama a atenção.
Você vai ver nos capítulos posteriores, capítulo 2, capítulo 3 e sucessivamente, e principalmente quando a gente está falando a respeito das 7 igrejas, algumas palavras. Tá? Você vai ver falando assim, ao anjo da igreja, ou as 7 estrelas. Nós acreditamos que quando se fala, quando Jesus Cristo está falando ao anjo da igreja, ele está falando ao pastor da igreja, ao líder da igreja, aquele que estava à frente do rebanho nessas igrejas da Ásia Menor. Tá? Ele vai usar algumas referências, e no texto que nós lemos também se tem, falando dos 7 candeeiros. Tá? É uma referência às 7 igrejas. Todas as vezes que você vê os 7 candeeiros, o candeeiro, ele está se referindo a uma das igrejas da Ásia Menor. Tá? É interessante você entender que o candeeiro era como uma lamparina, e a função do candeeiro era trazer luz, era ser luz. Tá? Então a ideia que João está usando dos 7 candeeiros, das 7 igrejas, elas tinham uma função específica dentro do Império Romano naquela época, que era ser luz, que era trazer luz para um povo que andava sem referência. Tá? No capítulo 1, versículo 20, tá? Nós vemos lá escrito: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candeeiros, são as 7 estrelas e os 7 anjos da igreja. Mas qual que é a mensagem que o texto nos apresenta? Deixa eu ganhar um pouquinho de tempo para não ficar tão maçante. Tá? Deixa eu te dar algumas razões e alguns objetivos que o texto vai nos apresentar no decorrer desses 7 versos. A primeira coisa que o texto deixa claro para a gente é que Jesus, ele se faz presente no decorrer da história. Tá? E ele começa dizendo da seguinte forma: essas coisas diz aquele. Quem que é aquele? Tá? É Jesus. Jesus que se apresenta como aquele que está em presente ação no meio da igreja, tá? Na vida da igreja, no dia a dia da igreja. Muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, caminhando sozinhos. Muitas vezes nós achamos que a gente decide, a gente faz, e a ideia do texto aqui não é essa. A ideia do texto é que Jesus Cristo está conduzindo a igreja dele. Jesus Cristo está sustentando a igreja dele. Jesus Cristo está na direção da igreja dele. Tá? Essas coisas diz aquele que tem o domínio. Aquele, tá, que escreve os nossos capítulos. É interessante que quando nós lemos Salmo 139, nós vamos ver ali a onisciência, a onipresença, a onipotência do Deus que nós servimos e do Deus que nós adoramos. Tá? Esse Deus, ele está no controle de todas as coisas. Eu e você não podemos esquecer disso, que ele se faz presente no decorrer da nossa história. Eu tenho me perguntado por que nós estamos passando por toda essa situação. Eu não quero levantar um tratado teológico aqui, se foi a vontade permissiva de Deus ou se foi decreto de Deus, tudo isso que nós estamos vivenciando. Mas a única certeza que eu tenho de tudo isso é que ele está no controle da nossa história. E que ele está no presente em toda essa situação que nós estamos vivendo. Ele está presente, vendo toda a nossa dor, toda a nossa angústia. Ele está presente, tá? Em toda e qualquer manifestação. Ele está aqui no Brasil, ele está lá na China, ele está lá na África. Ele está em todos os lugares. Uma segunda coisa que está no verso 2 que eu quero cavocar um pouquinho contigo é que ele conhece todas as coisas. E aí ele diz: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Como eu já disse, ele conhece o nosso labor. E no versículo 2 ele fala de uma maneira bem direta para a igreja de Éfeso: eu conheço o teu labor. Eu conheço as lutas que vocês estão passando e vivendo.
Eu não sei se você já teve a oportunidade de ser perseguido. Há muitos anos atrás eu tive o privilégio de fazer uma viagem missionária para uma cidadezinha entre a divisa do Mato Grosso do Norte, lá em cima, e o Pará. E fiquei ali em torno de 30 dias, 40 dias, não me lembro bem os dias que fiquei ali, mas me lembro dos fatos. Eu fui para substituir algumas missionárias que ali residiam, uma delas precisava de um tratamento de saúde, e eu fui para lá para substituir essas irmãs. Era uma cidadezinha pequena, deveria ter no máximo ali 4.000 habitantes, não mais que isso. As ruas eram de terras, não havia ali esgoto, não havia ali água encanada, não havia ali força, tá? Era uma situação bem precária ainda na cidade. Para você ter uma ideia, aquele que cuidava da saúde básica era um farmacêutico que ali residia. As carnes, você ia numa casa que tinha, o rapaz matava ali um gado todo dia e vendia as partes. Havia apenas a carne de primeira e a carne de segunda, não havia os cortes que nós conhecemos hoje. E lá fui eu, para essa região. No lugar onde eu estava havia uma pequena igreja de madeira, a casa também das missionárias era uma casa de madeira. E num certo dia eu levantei assustado na noite, porque a casa estava sendo apedrejada. Alguns jagunços, algumas pessoas passavam ali e começaram a atacar pedras com seus cavalos, e eu dentro dessa casa totalmente assustado com aquilo que estava acontecendo. Amanheceu, a minha vontade diante da insegurança que eu estava vivendo era ir embora, mas eu fui até uma casa de um senhor que frequentava a igreja e contei a ele o que havia acontecido. E ele disse a mim, tá? Olha a Deus, porque Ele está dando o privilégio de estar passando por esse momento de perseguição, esse momento que nós passamos constantemente apenas por declararmos que somos cristãos. Eu fico imaginando, amados, como estava sendo o momento de luta, o momento de adversidade que a igreja de Éfeso está passando. Porque ali havia o templo a Diana, ali havia o templo ao imperador, mas ali havia uma pequena igreja que estava sendo perseguida também. Uma igreja que estava passando por lutas, tribulações, angústias, mas que o Senhor sabia de todas as lutas que ela estava passando. Porque esse é o Deus que a gente serve. Muitas das vezes a gente tem essas lutas dentro da nossa casa, perseguições familiares, momentos difíceis com aqueles que nós amamos, mas eu quero te dizer que o Senhor conhece todas as lutas, todas as tribulações que nós passamos e vivenciamos. Uma segunda coisa que o texto nos mostra a partir do verso 2 é que diante de todo esse labor, diante de toda essa luta, essa igreja estava se tornando perseverante, tá? Perseverante. Muitas das vezes a gente desiste muito fácil. Eu me lembro também de uma pessoa, uma certa vez conversando com ela sobre estudar, essa pessoa disse assim, pastor, nós temos duas opções, fazermos alguma coisa ou não fazermos nada. Diante da primeira opção, se o Senhor fizer alguma coisa, o tempo vai passar e o Senhor conquistou algo. Na segunda opção, o tempo vai passar e a vida do Senhor vai ficar da mesma forma que estava. Não é fácil começar uma faculdade, não é fácil começar uma família, não é fácil começar um namoro, não é fácil começar um projeto, tá? Nós precisamos ter perseverança. E nesses dias atuais que nós estamos vivendo, a perseverança tem que ser exercida na nossa casa, com a nossa família. Eu quero confidenciar para você que eu já estou um pouco estressado de ficar dentro de casa. Está difícil já, não está sendo fácil. Tenho lido, tenho assistido, tenho conversado, tenho desfrutado daquele momento de família.
Mas não é fácil, a gente que vive na nossa rotina, no nosso dia a dia, a nossa correria, o parar tem sido difícil. E a gente precisa ter perseverança para enfrentar essa situação que nós estamos passando. Perseverança, não desistir. Tenho visto e tenho lido algumas pessoas tirando a vida, cometendo suicídio, algumas pessoas desistindo de tudo. Nós não podemos entrar nessa pilha, não podemos entrar nessa situação que nós estamos passando. A igreja tinha perseguições, a igreja passava por lutas, mas essa mesma igreja também tinha perseverança. Uma outra ideia que o versículo 2 vai trabalhar com a gente também é que essa igreja tinha um compromisso com a palavra. Essa igreja não suportava os homens maus que estavam dentro dela. Homens que se declaravam apóstolos. Daí nos versos seguintes você vai ver falar dos nicolaítas, tá? Homens que não tinham referencial de Deus, homens que queriam colocar os seus próprios referenciais, homens liberais, homens que queriam que a igreja fosse do jeito deles e não do jeito que o Senhor da igreja havia instituído. Eles eram fiéis à palavra. Nós precisamos, queridos, ser fiéis à palavra. Mas como ser fiéis à palavra se não conhecemos a palavra, se não lemos a palavra, se não estudamos a palavra? Nós praticamos aquilo que nós conhecemos e nós vivemos aquilo que fez a diferença na nossa vida. Nós precisamos conhecer a palavra. Eu estava pensando ontem e hoje, quando estava preparando esse estudo a respeito da minha infância, da minha juventude. Eu fui para o seminário, eu tinha 19 anos, mas eu cresci na igreja presbiteriana Bela Vista, em São Carlos. E Deus me deu o privilégio de ser instruído quase todos os anos da minha formação menor por uma senhora viva até hoje, creio eu, com mais de 90 anos, Dona Nadir Macena. Dona Nadir era uma professora dedicada, uma mulher que influenciou muito a minha vida. Devo muito a ela pelo que eu aprendi na minha meninice com essa professora diferenciada, né? E continua se tendo mulheres como Nadir Macena, mulheres que marcam a história pelos ensinamentos, famílias onde os pais, tá, têm pagado o preço de serem pais diferenciados, ensinando os seus filhos o caminho do Senhor. Eu creio que a igreja do século XXI, ela tem deixado muito a desejar. É uma igreja que não conhece a Bíblia, é uma igreja que não pratica a Bíblia, é uma igreja que não vai nos cultos, são famílias que não ensinam os filhos a palavra de Deus. E depois é interessante, quantas vezes eu ouço isso? Pastor, aonde eu errei? O que eu fiz de errado com meu filho? Queridos, eu acho que o maior problema da igreja é a base. Se o alicerce for ruim, vai chegar uma hora que a casa vai cair. Então investe no alicerce do teu filho. A igreja de Éfeso era uma igreja comprometida com a palavra. Era uma igreja que tinha sã doutrina. Era uma igreja diferenciada nesse sentido. Então eu quero te chamar a atenção que aquele que conhece todas as coisas, que é o nosso Senhor, o Senhor da igreja, Ele conhece o nosso labor, Ele conhece a nossa perseverança, Ele conhece o nosso compromisso com a palavra. Mas é interessante que nos versos seguintes, você vai ver, e principalmente no verso 4, há uma censura a essa igreja, que eles tinham abandonado algo. E você vai ver a expressão, tenho porém contra ti. O que eles tinham abandonado? O primeiro amor. O primeiro amor. O primeiro amor. Eu me recordo quando o Senhor me chamou, quando eu desfrutei da plenitude e da maravilhosa graça dele dentro do meu coração. Eu tinha 15 anos de idade aproximadamente. Eu estava passando em frente a um ginásio de esportes, o ginásio da Redenção em São Carlos, e ali estava tendo um culto e a música que vinha de dentro me chamou muita atenção.
e depois eu vim a descobrir que era o grupo Logos, o pastor Paulo César, minha esposa, os integrantes ali adorando e servindo ao nosso Deus. E eles estavam cantando uma música que falava sobre o autor da minha fé. E aquilo me tocou tão profundamente que a minha vida, a partir daquele dia, com 15 anos de idade, sofreu uma mudança radical. Eu recebi um Evangelho de João, uma porção do Evangelho de João, e voltei para casa. Naquele mesmo dia li o Evangelho de João inteiro. A minha avó, o meu tio, a minha prima, inclusive eu, frequentávamos a igreja Bela Vista Presbiteriana em São Carlos, mas eu não tinha tido esse encontro com Jesus, esse chamado. E quando houve esse chamado, eu fui até o meu pastor e pedi uma Bíblia a ele. Não dava muita atenção a isso, apenas frequentava. Ele me deu uma Bíblia, e aquela Bíblia eu devorei em algumas semanas a leitura dela, porque o meu desejo era aprender mais daquele que eu servia. Eu me recordo, a minha família mora a alguns quilômetros de distância, uma boa caminhada. Eu não via a hora que chegava o domingo para a gente ir para a igreja. Eu não via a hora que tinha algumas programações na igreja onde eu poderia exercer os meus dons. Eu não via a hora de dividir com as pessoas aquilo que Deus havia feito dentro de mim. Eu tinha uma vontade pelas coisas de Deus tremendas. Tá? Eu queria servir esse Deus, eu queria adorar esse Deus. Mas eu quero te dizer também que na trajetória da minha vida como pastor, houve momentos da minha vida que eu implorei ao Senhor para me visitar. Eu implorei ao Senhor para que Ele derramasse novamente sobre a minha vida aquilo que eu havia perdido. Amor pelas ovelhas, amor pelas pessoas, amor pela leitura da palavra, amor por dobrar o joelho, por orar. E eu tenho visto também, como eu perdi, muitos de nós, você que está me ouvindo, você que está aí me vendo, também possa ter perdido o amor pelas coisas de Deus. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Eu quero te dizer que o Senhor está dando a chance da gente recomeçar e continuar escrevendo a nossa história. Há uma frase interessante do George Latt, falando sobre o esfriamento espiritual da igreja de Éfeso, que eu gostaria de ler para você. Diz assim: este era um fracasso que atacara a sua vida cristã pelas bases. O Senhor tinha ensinado que o amor mútuo devia ser a marca que identificasse a comunhão dos cristãos. Está lá em João 13:35. Os convertidos de Éfeso tinham experimentado esse amor nos primeiros anos de sua nova existência, mas a luta contra os falsos mestres e seu ódio por ensinos heréticos parece que trouxeram endurecimento aos sentimentos e atitudes rudes, a tal ponto que levaram ao esquecimento da virtude cristã suprema, que é o amor. Pureza de doutrina e lealdade não podem nunca ser substituídos pelo amor. Queridos, nós conhecemos muito da palavra de Deus, mas nós precisamos praticar aquilo que a palavra de Deus nos orienta a praticarmos. Há uma quarta orientação que eu quero te deixar também nessa manhã, e está lá no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. A gente precisa se arrepender. Eu gosto de uma expressão que diz que arrependimento não é emoção. Arrependimento é decisão, é atitude, é mudar a mente, é mudar a direção, é voltar-se para Deus. Pode ser que você que está me ouvindo nessa manhã, há muitos anos você frequentou a igreja, há muitos anos você esteve envolvido com o Evangelho, mas você tem padecido, você tem sofrido, você tem vivido longe dos caminhos do Senhor. Volta, 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 volta e volta. Volta às práticas das primeiras obras.
Volta tudo aquilo que você perdeu. Volta para o Senhor Jesus Cristo. De uma maneira bem prática, eu quero terminar falando contigo nessa manhã, o que nós podemos aprender com a igreja de Éfeso. Diante de tudo isso que eu te falei, 3 coisinhas que eu quero que você leve nessa manhã. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por tribulações e perseguições, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Guarda isso no teu coração. Uma segunda coisa que nós aprendemos nessa manhã também, que religiosidade sem prática nos leva a sermos zelosos pela igreja, mas distante do que Cristo espera de cada um de nós. Não adianta você conhecer a palavra, não adianta você ser um dominador do grego, do hebraico, de todas as doutrinas básicas, se isso não fizer a diferença dentro do teu coração. Uma terceira coisa que eu quero que você guarde, que constantemente precisamos reavivar o nosso relacionamento com o Senhor da igreja, para não cairmos na rotina. Queridos, a rotina é um mal. A rotina acaba com a gente. E muitas das vezes nós fazemos do nosso relacionamento com Deus uma rotina também. E quando vira rotina, nós perdemos a espiritualidade. Nós perdemos verdadeiramente o algo gostoso de estarmos juntos com o Senhor Jesus Cristo. Não faça da sua vida uma rotina, do seu casamento, da sua família, da sua religião uma rotina. Faça desse momento um momento de prazer, um momento gostoso. A minha palavra para você nessa manhã é que não sejamos como a igreja de Éfeso que perdeu o primeiro amor, mas que sejamos como a igreja de Éfeso, que era uma igreja perseverante, uma igreja cuidadosa, uma igreja séria, tá? Uma igreja que tinha zelo espiritual. E sejamos diferentes nisso, e que possamos aprender com ela a não negligenciarmos os primeiros passos da nossa vida, para que possamos constantemente estarmos nesse processo de crescimento. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te ajude. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela manhã de hoje que o Senhor nos deu. Abençoe o teu povo, guie o teu povo, nos ajude, nos oriente. Fala conosco, Pai, através dessas lições, que o Senhor possa dar a tua direção à igreja que se faz presente através da internet. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, alguns recados que eu quero te dar. À noite nós vamos disponibilizar, mais tarde, 2 vídeos. Um vídeo de uma pregação antiga, onde eu estou falando no aniversário da terceira igreja, e um vídeo do evangelista Júnior também, onde ele vai dar uma palavra à igreja. Tá? Esses 2 vídeos o Rick está trabalhando, está colocando nos nossos canais ali no YouTube, e mais tarde nós só vamos mandar o link para que vocês possam estar ali também revendo esses vídeos. Se você não tem acesso à nossa lista de WhatsApp aqui, você que está nos ouvindo, mais tarde você entra no YouTube, no canal da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Claro, e ali você poderá ver esse vídeo, tanto da pregação, eu creio que de 2016, onde eu estive ali na igreja, na terceira igreja presbiteriana falando, quanto também o vídeo do evangelista Júnior que nos auxilia aqui na nossa igreja. São as 2 palavras que nós queremos que você veja à noite. Os nossos próximos encontros nós vamos continuar ainda nessa pegada. Terça-feira à noite às 7h30, quinta-feira à noite também às 7h30. Tá? O Conselho tomou uma decisão que até o próximo domingo os trabalhos estão suspensos. Nós vamos nos reunir essa semana para definirmos de fato se vamos continuar suspensos com os trabalhos ali no templo, vamos continuar aqui na internet ou se vamos voltar para o templo. Tá? Então esteja orando aí, vamos ver
como é que são as orientações do Ministério da Saúde diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Deixa eu te falar novamente, dê uma ligadinha para o teu irmão. Tá? Esses dias aqui em casa nós resolvemos ligar para vários irmãos. E como foi gostoso! Alguns irmãos nós ligamos direto pelo WhatsApp, vimos, demos risada, conversamos. Outros irmãos mais idosos nós ligamos através do telefone fixo, escutamos esses irmãos. Tá? Tem sido um momento muito gostoso, esse momento também de preocupação e comunhão com a igreja. Dê uma ligada. Tá? Exerça essa comunhão, exerça esse momento de compaixão com o teu irmão. Esteja orando por todos aqueles que têm passado por lutas, tribulações. Nós recebemos na página da igreja vários pedidos, isso tem nos alegrado também, estamos orando por vocês. Não falei o nome de ninguém hoje, porque eu estava aqui usando o celular como referência para que eu pudesse estar falando com vocês. Então, eu nem sei como que está a página lá. Depois a gente vai dar uma olhada, você que esteve conosco, que Deus possa te abençoar, que Deus possa derramar muito poder aí na tua casa, na tua família, e que seja realmente um momento agradável de crescimento para você. Tá? As nossas crianças sempre ligadinhas ali, eu tenho recebido vídeos das nossas crianças interagindo comigo. Que Deus te abençoe, você meu pequeno, você minha pequena, tá? Que Deus tem nos dado, e Deus derrame muita graça também no teu coração nessa manhã. Queridos, compartilhe esse vídeo, se ele abençoou a tua vida, que ele possa abençoar a vida de outras pessoas também. Que Deus te abençoe, um bom almoço, uma boa semana, que o Senhor da igreja esteja te abençoando. Não esqueça de estar orando, de estar participando, que seja online mesmo, tá? Da vida da igreja. Tá? Que Deus esteja à frente. É que nós desejamos, no nome do Senhor Jesus, que Ele te abençoe, que Ele te guie e que Ele derrame muita graça ao teu coração. Amém.